João 8 diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que as mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem do que o incriminar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar essa pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus, nessa passagem, teve uma atitude de extrema compaixão, amor, teve uma atitude de extremo carinho pelo ser humano, porque de fato a lei dizia que essa mulher deveria ser apedrejada. Jesus toma essa atitude porque ele estava inaugurando a graça de Deus na terra. Ele estava trazendo a graça de Deus para a terra. A terra conhecia a lei de Deus, mas não conhecia a graça de Deus até então. A terra conhecia lampejos da graça. A terra conhecia frações da graça, mas nunca a graça na sua totalidade oferecida à humanidade. Mas para entender todo o contexto dessa situação, é preciso voltar alguns capítulos e entender quem era o Jesus como ser humano nesse dia, nesse momento, nessa situação. A situação é mais complicada do que a gente leu. A situação é mais pesada do que a gente leu. Por quê? Porque Jesus não estava nos seus melhores dias. Jesus não estava nas suas melhores capacidades humanas. Nas suas capacidades divinas, sim, ele estava 100%. Mas nas suas capacidades humanas, Jesus não estava 100%. Por quê? Se nós voltarmos algumas páginas e começarmos a analisar o que Jesus tinha enfrentado dias antes, horas antes, nós vamos perceber que Jesus estava com uma carga emocional muito forte. Jesus estava, em primeiro lugar, muito cansado. Ele tinha passado no dia anterior um dia muito cheio, de agenda cheia. E depois desse dia de agenda cheia, Jesus não vai dormir. Jesus não vai descansar, diz a palavra de Deus, que ele se retira e Jesus vai para o Monte das Oliveiras orar. Jesus passa a madrugada, a noite e a madrugada inteira orando. Jesus estava cansado, mente cansada. Quando eu cheguei na América, há muitos anos atrás, eu trabalhei num coffee shop, tipo Dunkin' Donuts, mas só tem lá em Massachusetts, chama Honeydew. E eu trabalhei na cozinha do Honeydew e eu começava às 11 horas da noite e ia até 5h30, 6 horas da manhã. E naquele batidão, naquele ritmo, eu me lembro que depois eu comecei a trabalhar também na Domino's Pizza. E eu fazia delivery na Domino's e trabalhava de madrugada
nesse coffee shop, no Honeydew. Eu me lembro que eu chegava a um estágio de cansaço tão grande. Nós chegamos a trabalhar 90 horas por semana quando estávamos para casar, para que a gente não casasse com dívidas. Então, a gente estava muito cansado. E eu me lembro que os meus reflexos ficavam devagar. Eu me lembro que eu me assustava com o piscar dos meus olhos. A minha mente estava tão devagar que ao piscar o olho parecia que vinha sombras, porque a minha mente estava muito devagar e eu não conseguia ter reflexo. Quando a gente ia em retiros de igreja, e aqui vai uma parte da minha história que vocês não conhecem, eu era muito bagunceiro, extremamente bagunceiro. No retiro era sempre eu que aprontava. Então eu ficava com medo de dormir, porque se eu dormisse eu tinha certeza que iriam aprontar comigo. Então eu ficava acordado, mas aí batia o cansaço. E eu lembro que os cultos que tinham no retiro, eu não gravava nada do que foi falado, não lembro nem do que foi pregado, que a minha mente estava em stand-by. Imagino que mais ou menos assim estava Jesus em João no capítulo 8. Ele tinha passado o dia anterior inteiro com o povo, ensinando, o dia inteiro desenvolvendo o seu ministério. Ele vai para o Monte das Oliveiras orar, e depois do Monte das Oliveiras ele não vai descansar. No capítulo 8 diz que Jesus volta ao templo e volta a ensinar. Você percebe então que Jesus não estava 100%. Ele não estava no seu melhor momento como humano, ele estava cansado. Porém, não foi só isso que aconteceu com Jesus. Alguns dias antes, vários discípulos de Jesus o abandonaram. Isso está em 2 capítulos antes, no capítulo 6. Jesus dá uma palavra muito dura, e a maioria dos seus discípulos vão embora. Eu não estou falando dos 12, eu estou falando de muitos outros que Jesus tinha. E nós temos a tendência de analisar um ministério pelo número de pessoas. E nós temos a tendência de analisar o sucesso de um pregador, o sucesso de um pastor pelo número de pessoas. Se não tem muita gente, tem alguma coisa errada. Pois Jesus dá uma palavra tão dura que a maioria vai embora. Volta a ficar somente com os 12. E Jesus, humanamente falando, talvez tivesse que tirar o pé do acelerador para não perder os 12 também. Mas Jesus ainda diz: vocês também não querem ir embora? Ao que Pedro responde: para onde nós vamos se só tu tem palavra de vida eterna? Jesus permanece com os 12 e basicamente recomeça do zero. Isso com certeza trouxe ao Jesus humano, não divino, mas o Jesus humano, trouxe frustração. Talvez você diga: eu não acredito que o meu Jesus enfrentou frustração, pois a palavra de Deus diz que em tudo ele foi tentado. E todos os sentimentos que você tem, ele também teve. Jesus foi tentado a se frustrar. Jesus teve sentimentos de frustração, de ira, de alegria, de tristeza, de angústia, de felicidade, de empolgação. Todos os sentimentos que você experimenta, Jesus também experimentou. A diferença é que ele não cedeu ao pecado por ter tido sentimentos ruins. Jesus estava cansado. Jesus estava se sentindo abandonado. No capítulo 7, os seus irmãos afrontaram a ele. Irmãos, filhos de Maria. Maria teve filhos depois de Jesus. Ela concebeu a Jesus virgem, mas depois ela teve outros filhos. E esses filhos, irmãos de Jesus, o afrontaram e demonstraram que não acreditavam que ele era o Messias. Isso está no capítulo 7. Ainda no capítulo 7, a palavra de Deus diz que, como se não tivessem se importando com o sentimento de Jesus, os irmãos de Jesus vão para uma festa. Eles largam a bomba em cima de Jesus. Eles largam essa pressão em cima de Jesus. Talvez você ache que eu estou fazendo uma novela, floreando demais o texto. Não, eu não estou. Imagine você saber que os seus irmãos de carne
e os seus irmãos, aqueles que saíram da mesma mãe que você tem, do mesmo pai que você tem, não acreditam em você, na tua missão e no teu potencial. Era o que Jesus estava vivendo. Jesus tinha visto os seus irmãos o afrontarem e depois foram para a festa. Foram curtir, capítulo 7, no versículo 10. Porém, Jesus, capítulo 7, versículo 14, foi para o templo ensinar. Aqui a gente vê o comprometimento de Jesus. E nós vemos o descaso dos irmãos de Jesus. E isso soma a Jesus mais um sentimento. Nós estamos falando de um Jesus cansado, nós estamos falando de um Jesus abandonado, nós estamos falando de um Jesus rejeitado. No capítulo 7, no versículo 25, a palavra de Deus diz que os soldados o procuravam para prender e posteriormente matar. Jesus estava correndo o risco de ser preso e de ser morto. Além de toda a pressão emocional de ser rejeitado, de perceber a incredulidade dos seus irmãos, apesar de todo o cansaço mental por estar passando mais de 24 horas, muito mais que 24 horas acordado, agora Jesus tem que ficar atento, porque a qualquer momento alguém pode chegar, prendê-lo e posteriormente matá-lo. A palavra de Deus diz, em capítulo 7, versículo 25 de João, que os guardas o procuravam para matar. Jesus está sobre risco de morte, Jesus está sobre risco de prisão, Jesus está se sentindo rejeitado, Jesus está se sentindo a incredulidade dos seus irmãos, sua mente está cansada, ele está precisando dormir, mas ao sair e descer do Monte das Oliveiras, ele volta a ensinar no capítulo 8. E no capítulo 7, no versículo 43, diz que existia confusão entre o povo por causa dele, por causa de Jesus. Além de tudo que estava acontecendo, ele está vendo gente ali batendo boca. Ele vem da parte de Deus. Não, ele não vem da parte de Deus. Ele é um hipócrita. Não, ele é o Messias. Não, ele é o enviado de Satanás. Jesus está vendo tudo isso acontecer em volta dele. Agora, com esse pano de fundo, nós chegamos ao capítulo 8. Cansado, mente cansada, reflexos afetados, pensamento mais devagar, rejeitado, se sentindo talvez humilhado pelos seus próprios irmãos, confusão por causa dele. Esse é o pano de fundo de Jesus ensinando no templo. Agora, já que os soldados, capítulo 7, um pouquinho antes do capítulo 8, os soldados creram na palavra de Jesus e não o prenderam porque disseram, mas a gente nunca viu um homem falar como ele fala, então não o prenderam. Esses soldados foram criticados pelos escribas e fariseus, e os escribas e fariseus, vendo que os soldados agora estavam acreditando na palavra de Jesus, vão lá e tentam resolver com a própria mão. Eles tentam achar uma armadilha na qual Jesus não conseguisse sair, e conseguiram uma armadilha perfeita, que é o capítulo 8. Pegaram uma mulher que estava em adultério. A prova de que eles não queriam justiça, a prova de que eles não estavam procurando justiça, mas estavam procurando incriminar Jesus, é que eles levaram só a mulher e não o homem. Se o adultério estava acontecendo, os dois deveriam ser julgados, a mulher e o homem. Apesar da cultura daquele tempo ser muito mais tendenciosa a proteger o homem, na questão do adultério, os dois deveriam ser levados a julgamento. Mas eles trazem somente a mulher porque ela seria o necessário para incriminar Jesus. Escribas e fariseus não estavam interessados com justiça, eles estavam interessados em prender Jesus, em matar Jesus. A mesma coisa que acontece hoje na política de todos os lados. As pessoas não estão interessadas na justiça, elas estão interessadas em manchar a imagem de um candidato para que ele perca a eleição. Talvez, se você for velho mais ou menos como eu, você vai lembrar do impeachment do Fernando Collor, que aconteceu por causa de uma Fiat Elba. Um carro, uma perua, uma wagon. Esse foi o motivo do impeachment de Collor.
Eu não estou defendendo o Collor, eu só estou dizendo que o impeachment dele foi por causa de uma Fiat Elba. Quando se quer derrubar alguém, a pessoa que acusa não se preocupa com moralidade, não se preocupa com respeito, não se preocupa com princípios, não se preocupa com verdade. Ela simplesmente quer um motivo para derrubar, denegrir e manchar a imagem daquele a qual ele ataca. E é o que estamos vendo aqui. Uma mulher é trazida sozinha diante de Jesus. Escribas e fariseus encontram a saída perfeita e eles dizem mestre, ou seja, rabi. Essa mulher foi pega no próprio ato do adultério. Mas perceba a arrogância desses homens, porque eles dizem, na lei de Moisés, diz que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Jesus agora está, como a gente diz no Brasil, numa sinuca de bico. Jesus está num beco sem saída. Por quê? Porque qualquer resposta que ele dê vai incriminá-lo. Qualquer resposta que ele oferecer vai lançá-lo à prisão. Por quê? Se Jesus diz, a lei de Moisés manda apedrejar, então apedreja. Eles iriam dizer, mas você é um hipócrita. Você diz que veio trazer o amor de Deus, você diz que veio trazer a graça, você diz que veio trazer o perdão de Deus, você diz que veio trazer as boas novas do Evangelho, e agora você está mandando apedrejar essa mulher, a que você fez com as suas próprias mãos, a mulher que você soprou fôlego de vida em suas narinas, a mulher que você viu se formar no ventre. O salmista diz que desde o ventre você nos conhecia, e agora esse ser que você escolheu dentre todos os espermas no sistema do corpo da mulher, chamou a existência, agora é essa que você quer matar. Ah, Jesus, você é um hipócrita. Mas se Jesus dissesse, não mate, dê uma segunda chance, todo mundo merece uma segunda chance, eles iriam dizer, mas não foi você que deu a lei? A lei não foi dada por você? Não foi você que lá para Moisés disse os 10 mandamentos e passou a lei para Moisés e disse que deveríamos obedecer todos esses conjuntos de leis? Agora você está pedindo para a gente desobedecer a lei que você mesmo deu? Percebe que Jesus não tinha saída? Percebem que Jesus estava num beco sem saída, não tinha resposta para dar? Para ganhar tempo, eu imagino, Jesus se ajoelha no chão, a Bíblia não diz isso, é só a minha interpretação. Jesus se ajoelha no chão e começa a rabiscar o chão. Não sei o que ele estava escrevendo lá. Talvez ele estivesse escrevendo perdão, talvez ele estivesse escrevendo graça, quem sabe. Jesus se ajoelha no chão, começa a rabiscar no chão. E naquele momento eu tenho certeza que ele começa a falar com Deus, começa a falar com o Pai, porque todas as vezes que você não tiver uma resposta, dobre os seus joelhos que a resposta vem. Aleluia. Ele se ajoelha no chão e fica pensando, talvez, meu Pai, o que é que eu vou falar agora? Se eu disser para apedrejar, vão me criticar. Se eu disser para não apedrejar, vão me criticar. E o problema não é só a crítica, é ser preso, ser morto. Jesus não tinha saída. Porém, ao orar e buscar de Deus direção, ele recebe a direção de Deus, levanta e diz, atire a primeira pedra, quem não tiver nenhum pecado. A resposta é fantástica. Por quê? Porque Jesus vira a mesa que era contra ele, vira a mesa agora para eles. Por quê? Porque todos ali tinham pecado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se aquela mulher era uma mulher que comercializava o próprio corpo em troca de dinheiro, vários homens daqueles que estavam em volta dela, com pedra nas mãos, já tinham feito uso desses favores. Vários desses homens eram clientes dela e agora queriam apedrejá-la do alto da sua arrogância e hipocrisia. Ao ouvir a resposta de Jesus, a palavra de Deus diz que os mais velhos saíram e depois os mais novos, eles foram embora porque eles sabiam que não tinham autoridade para condenar e matar,
uma mulher que estava no mesmo nível do que eles. Foram embora. Jesus dá uma resposta perfeita. Uma outra análise que podemos fazer da resposta de Jesus é que, em outras palavras, Jesus está dizendo: atire a primeira pedra. Não todas, mas a primeira. A primeira deveria ser atirada por quem não tem pecado. As outras podem vir de qualquer pessoa. Jesus disse: atire a primeira. Jesus não disse atire a única pedra. Jesus disse atire a primeira. Então, o que Jesus está dizendo é: eu vou atirar a primeira pedra. Depois vocês podem atirar pedra também, mas eu sou o primeiro, porque eu não tenho pecado. Porém, a mão que podia lançar pedras, a mão que podia condenar, a mesma mão que podia te condenar hoje, a mesma mão que podia te jogar pedras hoje, a mesma mão que podia te matar hoje, é a mão que se estendeu para levantar. A mão que poderia acusar hoje levanta. A mão que poderia matar aquela mulher a levantou do chão. Jesus salva aquela mulher. Jesus livra aquela mulher. Jesus transformou o destino daquela mulher. Infelizmente, aquela mulher talvez tenha esperado misericórdia, porque quem a julgava eram escribas e fariseus. Talvez ela esperava dos homens de Deus, entre aspas, compaixão, amor, segunda chance, mas ela recebeu ira, ela recebeu ódio e morte, mas de Jesus ela recebeu perdão. Jesus orou e recebeu a direção divina de como ele deveria agir. A estratégia que Jesus recebeu foi ser um cordeiro para aquela mulher e ser um leão para os acusadores. Jesus está lidando com dois tipos de gente. Jesus está lidando com dois grupos. O problema é que a multidão está em um grupo e a mulher sozinha em outro. Porém, como você já ouviu muitas vezes, você e Jesus é multidão. Você e Jesus é maioria. Não importa se o mundo inteiro está contra você, não importa se o mundo inteiro está contra nós. Se Jesus estiver do nosso lado, a gente ganha. Se Jesus estiver do nosso lado, nós prevaleceremos. Eu não sei se no teu trabalho tem uma multidão contra você. Eu não sei se na tua vizinhança tem uma multidão contra você. Eu não sei se na tua escola tem uma multidão contra você. Eu não sei se na tua família tem uma multidão contra você. Somente certifique-se que Jesus está do seu lado. No mesmo episódio, na mesma manhã, na mesma conversa, ele não muda de personalidade. Jesus não está sendo bipolar. Ele simplesmente está sendo cordeiro para a mulher, leão para os acusadores. Ele mostra a sua face de cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para a mulher que tinha pecado. Para a mulher que carregava pecado, ele olha para ela e, como que nas entrelinhas, diz: te acalma. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao mesmo tempo, ele olha para os acusadores e diz: eu sou o leão da tribo de Judá, que encaro todos os meus inimigos, que venço todos os acusadores, que venço toda a maldade, venço toda a injustiça, venço toda a perversidade. Jesus agora inaugura a sua face, face de leão e face de cordeiro. Em toda a Bíblia nós vemos Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas em toda a Bíblia nós também o vemos como o leão da tribo de Judá. Mas por que foi escolhida a imagem de um cordeiro e por que ela é atrelada a Jesus? Eu quero oferecer para os irmãos algumas características do animal cordeiro que chamam a atenção e com certeza são o motivo pelo qual a palavra de Deus assimila o cordeiro a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro, porque o cordeiro é
totalmente dependente do pastor. Entre os animais domésticos, o cordeiro é um dos mais dependentes. Ele não encontra bons pastos sozinho. Ele não sabe se proteger adequadamente e pode facilmente se perder. Jesus, como homem, viveu em total dependência do Pai. Viveu em total dependência de Deus. Jesus viveu em total dependência do seu líder, Deus nos céus. Em João, no capítulo 5, no versículo 19, diz: o filho nada pode fazer de si mesmo, ou seja, o Cordeiro de Deus. Ele entendia que sozinho ele não poderia caminhar. Ele tinha total dependência de Deus. Nós também fomos chamados a viver assim. Você foi chamado a viver assim e eu fui chamado a viver assim. A independência é uma marca da carne, mas a dependência é uma marca do reino. Quem está no reino de Deus vive em total dependência de Deus. É como um cordeiro que é guiado pelo pastor celestial a pastos verdejantes. A segunda característica do animal cordeiro que me chama a atenção é que ele reconhece a voz do seu pastor e segue a voz do seu pastor. As ovelhas desenvolvem um forte vínculo com o pastor e aprendem a distinguir a voz do pastor da voz de outros. Eu posso chegar num pasto e falar e gritar e chamar as ovelhas, elas não vêm, mas o seu pastor, ao ouvir a voz dele, as ovelhas vêm. A ovelha reconhece e segue a voz do seu pastor. Jesus, como o Cordeiro de Deus, ouvia e reconhecia a voz do seu Pai, a voz de Deus. Jesus sempre ouviu e obedeceu a voz do Pai. Em João, no capítulo 10, no versículo 27, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Talvez seja por isso que Jesus ajoelhou, ganhou tempo antes de dar a resposta, porque ele precisava orar ao Pai e pedir direção do que responderia. Talvez seja exatamente esse costume que você precisa desenvolver. Como ovelha de Deus, como ovelha de Cristo, aprenda a ter um minuto de silêncio, aprenda a orar, aprenda a buscar a direção de Deus antes de tomar decisões. Uma das maiores evidências de maturidade espiritual é saber discernir a voz de Deus em meio a todas as vozes do mundo. Isso é uma característica interessante da ovelha. A próxima característica que eu encontrei no animal carneiro é que ele é manso. O carneiro não é um animal agressivo, é um animal manso. Quando o carneiro está sendo maltratado, judiado, como diríamos no sul do Brasil, você vai perceber que ele não berra, ele não grita. Mas você percebe uma mancha de lágrima em volta dos seus olhos. E por isso a palavra de Deus diz que como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Por isso a palavra de Deus assemelha Jesus ao Cordeiro de Deus. Ele é manso, ele é humilde de coração. Como diria o salmista, a sua reação natural não foi atacar e nem buscar vingança. Ele não enfrenta seus predadores com agressividade. O cordeiro é um animal distinto. A mansidão, nesse caso, não é fraqueza. A mansidão, nesse caso, é força controlada, porque o cordeiro poderia atacar, mas ele não ataca. Jesus podia destruir os seus inimigos, Jesus podia matá-los, porém, ele escolheu responder com domínio próprio. Em algum momento, alguém disse: Senhor, manda um raio aqui e mata esse povo. Em outro momento, alguém arranca a orelha de um soldado, Jesus vai lá e cura aquele incidente, aquela orelha volta para o lugar. Como cordeiro, Jesus agiu. Como cordeiro, ele se apresentou. A verdadeira força espiritual não é perder o controle, mas é manter o controle.
Uma outra característica do animal cordeiro, da ovelha, é que o cordeiro não vive isolado. E isso é interessante. Jesus não andava sozinho. Jesus andava com os seus discípulos, discipulava os seus discípulos, ensinava a palavra, porque cristão verdadeiro não vive isolado. Ele precisa ensinar a palavra, pregar a palavra, estar em comunhão com a igreja, da forma que Jesus, mesmo sendo o professor dos professores, o discipulador dos discipuladores, não andou sozinho. Ovelhas são animais de rebanho, não são animais que andam sozinhos. Quando ficam sozinhos, elas estão completamente vulneráveis ao medo, à desorientação e aos predadores. O cristianismo nunca foi pensado para ser vivido sozinho. Você não foi projetado para andar sozinho. O reino de Deus é uma família. O reino de Deus é um corpo. O reino de Deus é a junção dos cristãos. O isolamento favorece ao ataque do inimigo, não te favorece. Sendo assim, quem se isola não é ovelha. Quem se isola não é ovelha. Nós estamos vendo uma tendência muito grande de muitas pessoas de criticar a igreja, de criticar a comunhão dos irmãos, dizendo que podem ser cristãos sozinhos, que podem ser cristãos em casa, eles não precisam da igreja. Eu lamento em dizer para essas pessoas que eles não são ovelhas, porque não fazem parte do aprisco. Se você não dá conta de viver com a igreja aqui na terra, por que você acha que vai dar conta de viver com a igreja lá no céu? Se você não consegue amar a noiva aqui, como que você vai amar a noiva lá? Como eu já disse muitas vezes aqui na igreja, quem tem problema com a noiva não vai ser convidado para o casamento. Eu nunca chamaria, por mais que fosse, não tivemos ninguém, né? Mas só um exemplo. Se eu tivesse uma amiga que não gostasse da Priscila e que tivesse arranjado problema com a Priscila, eu nunca a chamaria para o meu casamento. Porque agora eu vou arranjar problema com a minha noiva. Se essa amiga estiver no casamento e a Priscila olhar e ela falar, poxa, essa menina tentou acabar com o nosso namoro, ela não queria que a gente casasse, por que você convidou ela? Ah, porque é minha amiga. Irmão, pode ter certeza que você arranjou problema para sua cabeça. Verdade. Quem tem problema com a noiva não vai ser convidado para o casamento. O cordeiro não vive isolado, o cordeiro anda em grupo. Quem se isola não é ovelha. Jesus formou discípulos e viveu em comunidade durante todo o seu ministério. E eu quero dar uma última característica do cordeiro. O cordeiro confia no pastor, mesmo quando ele não conhece o caminho. E aqui eu acho que muitos de nós podemos nos identificar. Quantas vezes você não conhecia o caminho? Quantas vezes você não entendeu o que estava acontecendo? Quantas vezes você até questionou a Deus, por que eu tenho que passar pelo que eu estou passando? Por que eu tenho que viver o que eu estou vivendo? É porque para chegar ao riacho de águas limpas, você tem que atravessar alguns desertos. Para chegar a um pasto verdejante, você tem que passar no meio de algumas rochas. Mas confie no pastor. Eu digo o pastor supremo. Confie no pastor. Ele ama o seu rebanho e sabe guiá-lo muito bem. A fé, então, não é entender todo o percurso. A fé não é dominar todas as respostas. A fé não é ter todas as respostas. A fé é confiar em quem está te conduzindo. Jesus viveu assim no Getsemane. Ele disse, Pai, se possível, olha que frase de cordeiro. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, faça a tua vontade. Isso é frase de cordeiro. Isso é frase de ovelha. Não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. O cordeiro nos ensina que obediência precede o entendimento. Como o cordeiro, então,
Jesus perdoa a mulher adúltera e assume a posição de quem veio tirar o pecado do mundo. Um texto que nós lemos. Em João, no capítulo 1, no versículo 29, se diz a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista o apresenta assim. Em Isaías 53, no versículo 7, diz: como o cordeiro foi levado ao matadouro. Em Mateus 26, no versículo 52 ao 54, Pedro corta a orelha de Malco. Jesus manda guardar a espada e ainda cura Malco. Como um cordeiro, ele prefere morrer do que destruir. Em Lucas 23, no versículo 34, Jesus está na cruz, sendo maltratado, castigado, mas ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Frase de um cordeiro. Em Lucas 22, no versículo 42, ele diz: não seja feita a minha vontade. A submissão ao Pai é uma das maiores características do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Em Filipenses 2, no versículo 6 ao 8, ele esvaziou-se, assumiu forma de servo e foi obediente até a morte. E por que agora o leão? Porque a imagem de um leão é atrelada a Jesus. Porque o leão, em primeiro lugar, enfrenta o perigo de frente. Diferente do cordeiro que anda em manada, que anda em grupo para se defender, o leão, ele é suficiente sozinho. O leão não precisa de mais ninguém. Tem um vídeo que eu vi, acho que foi no Animal Planet, de um bando, uma manada, acho que era hienas, se não me engano, atacando uma leoa. E o leão chega com uma velocidade, com uma agilidade, uma rapidez absurda, e ele dissipa mais de 10 hienas, somente com a sua presença, a sua força, a sua imponência. O leão enfrenta o perigo de frente. Leão não manda recado, leão não pede ajuda, leão não é covarde, leão enfrenta as suas dificuldades. O leão é animal muito territorial, ele tem o seu espaço e ele defende o seu espaço. Quando há uma ameaça ao seu grupo ou ao seu território, ele não foge, ele enfrenta. Jesus nunca fugiu do confronto quando a verdade do reino estava em jogo. Jesus expulsou os mercadores do templo, Jesus confrontou os fariseus, Jesus não recuou diante da cruz, era a cruz que tinha que encarar, é para a cruz que eu vou, dizia Jesus. Como um leão, ele encarou a cruz, como um cordeiro, ele se entregou à cruz. Jesus caminha o tempo todo com face de cordeiro e face de leão. E daqui a pouco nós vamos entender a beleza dessa dualidade da missão de Jesus. O leão protege os seus. Uma das funções do leão é proteger o seu território e o grupo contra invasores. Jesus protegeu a mulher dos seus acusadores em João, no capítulo 8. Jesus protegeu os seus discípulos no Getsêmani, quando ele diz: se é a mim que vocês procuram, deixe os meus discípulos ir. Jesus trouxe essa frase: se é a mim que vocês procuram, deixem os meus discípulos ir. Jesus se oferece. Quem vem da roça, ou pelo menos tem conhecimento da roça, ou como é na roça, eu nunca fui da roça, mas eu sei desse negócio aqui. Existe uma tática que se faz no Pantanal para atravessar a boiada, que se chama boi de passagem,
ou alguns outros dão outro nome. Quando você vai atravessar uma boiada nos rios do Pantanal, que tem muita piranha e que devoram animais em questão de segundos, o boi mais fraco ou o boi mais velho é colocado, se faz um corte na pele dele, alguma coisa para poder sangrar e atrair as piranhas, e é colocado esse animal lá em cima no rio e traz a boiada bem mais adiante a favor da correnteza, porque a água passa e leva o cheiro do suor desses animais embora. Então a correnteza vem para cá, se coloca o boi de passagem lá em cima, e as piranhas, enquanto devoram aquele boi, a boiada está passando aqui embaixo. Isso se chama boi de passagem. Quando eu leio o que Jesus disse sobre os seus discípulos no Getsêmani, quando ele diz: se é a mim que vocês procuram, podem me pegar, eu estou aqui, mas deixem os meus discípulos irem embora, porque vocês procuram a mim e não a eles. Eu me lembro e vem a imagem desse boi de passagem. Jesus se oferece, Jesus morreu, Jesus se entregou para que você pudesse viver. Você consegue atravessar o rio hoje porque Jesus está sendo maltratado, pregado numa cruz, dilacerado em uma cruz, cuspido, sofrendo lá em cima do rio. Se você pode viver uma vida hoje feliz, guardada e protegida nas mãos de Deus, é porque o boi de passagem lá em cima no rio se sacrificou por você. Jesus protegeu os seus discípulos e Jesus protege a sua igreja, eu e você. As portas do inferno não prevalecerão contra você. As portas do inferno é promessa de Jesus. Ele diz: eu garanto, eu te prometo, eu te afirmo, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua saúde, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa, as portas do inferno não prevalecerão na tua empresa, as portas do inferno não prevalecerão no teu trabalho, as portas do inferno não prevalecerão no teu casamento, as portas do inferno não prevalecerão na tua vida. Por quê? Porque Jesus é leão da tribo de Judá. Ele se coloca diante de você, te protegendo e te guardando e te livrando de todo mal. O leão não apenas luta, ele luta pelos seus. Vivendo em uma época de tanto egoísmo e de tanta individualidade, onde dentro de um ônibus ninguém conversa com ninguém, dentro de um metrô ninguém conversa com ninguém, está cada um no seu celular. É difícil imaginar que alguém faria isso por nós, mas o leão da tribo de Judá não apenas luta, ele luta por nós, ele luta pelos seus. Uma outra característica do animal leão é que o rugido do leão impõe autoridade. Está uma bagunça, está todo mundo falando o que quer, está todo mundo acusando, está todo mundo mentindo, está todo mundo desrespeitando, está todo mundo fazendo o que quer, mas quando o leão da tribo de Judá ruge, todo mundo se cala. Os acusadores daquela mulher se calaram quando o leão da tribo de Judá falou em favor dela. Estavam todos acusando, todos de, entre aspas, salto alto. Encontramos a tática perfeita, encontramos a situação perfeita. Jesus não vai conseguir sair dessa, porque veja bem, se ele falar para matar, a gente diz para ele que ele é um hipócrita, porque ele deu a lei. Se ele falar para dar uma segunda chance, a gente diz também que ele é um hipócrita, porque a lei manda matar, e se ele... Jesus não tinha saída. Mas quando o leão da tribo de Judá fala, quando o leão da tribo de Judá resolve falar, todas as vozes se calam, todas as vozes se aquietam, porque o leão da tribo de Judá falou. Quando o leão ruge ao teu favor, ele irá impor autoridade, as vozes terão que se calar.
O rugido pode ser ouvido a quilômetros de distância. O rugido de um leão se ouve longe. Aqueles que estão perto de Deus ouvem o seu rugido. Aqueles que estão longe são obrigados a ouvir também. Aqueles demônios que estão no inferno são obrigados a ouvir o rugido do leão da tribo de Judá. Meu irmão, quando Deus liberar uma palavra ao teu favor, até o inferno vai ouvir e vai ter que respeitar. Muitas vezes o rugido do leão serve para afirmar domínio antes mesmo do combate. Muitas vezes o leão nem precisa combater, só de rugir o combate já termina. Porque as pessoas não são loucas, eles dizem: opa, o leão da tribo de Judá está rugindo, eu não vou encarar esse leão. O rugido impõe respeito. A autoridade de Jesus transformava ambientes. Ele falava, a situação mudava. E Jesus não mudou. A autoridade da palavra de Jesus continua a mesma. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando, mas se Deus der uma palavra hoje ao teu respeito, tua vida muda. Basta uma palavra, como diria aquele hino da Cassiane, basta uma palavra e uma palavra apenas, e o mundo e todo o seu sistema cairão aos seus pés. A palavra de Cristo silenciava demônios, silenciava tempestades, vejam só. Tempestades se silenciavam ao ouvir a voz do leão da tribo de Judá. Que leão é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Pessoas se intimidarem com o rugido do leão da tribo de Judá, eu até entendo, mas o mar e o vento, imagine o poder do rugido desse leão. Enfermidades silenciavam no rugido do leão da tribo de Judá. Religiosos se silenciavam no rugido do leão da tribo de Judá. O leão vence primeiro pela autoridade da sua voz. Uma outra característica, o leão é corajoso. Mesmo diante de animais perigosos, o leão demonstra uma coragem incomum. Ele não vive intimidado. Ninguém consegue intimidar o leão da tribo de Judá. Jesus caminhou deliberadamente para Jerusalém, sabia que ele seria preso e crucificado. Nada o intimidou, nada parou Jesus. Nem Herodes, nem Pilatos, nem o Sinédrio, nem escribas, nem fariseus, muito menos Satanás. Ninguém para o caminhar desse leão. Ninguém intimida esse leão. Ele encara tudo e ele encara todos. O leão nunca permitiu que o medo governasse as suas situações. E por fim, uma última característica que eu quero dar sobre o leão domina o seu território. A sua casa já foi entregue para Jesus. A tua família já foi entregue para o Senhor. A tua vida já foi entregue para Jesus. Está vendo por que é importante entregar a sua vida para Jesus? Por que é importante entregar a sua família para Jesus? Por que é importante entregar os seus filhos para Jesus? Porque a partir do momento que você entrega, se torna território do leão da tribo de Judá. E se está entregue nas mãos dele, ele domina esse território. A presença do leão muda completamente o ambiente. Quando ele chega, todos sabem quem governa aquele lugar. Faça do Senhor Deus, Senhor da tua vida e da tua história. Onde Jesus chegava, demônios recuavam. Onde Jesus chegava, doenças desapareciam. Onde Jesus chegava, cegos viam. Onde Jesus chegava, paralíticos andavam. Onde Jesus chegava, a morte tinha que ir embora. Você está entendendo o poder do leão da tribo de Judá? Aonde ele chega, um morto de 4 dias precisou ressuscitar. O leão domina o seu território. O pecado era confrontado. A presença desse leão estabelecia imediatamente o governo do reino dos céus na terra.
O leão confronta tudo aquilo que se levanta contra o reino. Como um leão, Jesus, em João, no capítulo 2, versículo 13, purificou o templo. E aqui existe uma certa confusão e erro de interpretação. Na igreja a gente vende o café ali fora, na igreja talvez se vende um livro, se vende uma camisa, e alguns dizem isso é comércio. Não, esse não foi o problema de Jesus. Tem nada de errado em vender café, tem nada de errado em vender um lanche. Aliás, se você era assembleiano nos anos 90, você lembra da irmãzinha saindo no meio da pregação, indo lá para a cantina para fritar os salgadinhos. E aí você ficava ouvindo o culto aqui, cheirando o salgado, e acabava com a pregação. Porque você ficava doido para a pregação acabar, porque a tia está fritando o salgadinho lá. Priscila era da coxinha, eu era do risoles. Eu ia no risoles, ela na coxinha. Mas a gente acabou o culto, você sentiu o cheiro da fritura, já era, né? Anos 90 era assim. Jesus não tinha problema com a tia da cantina. Jesus não tinha problema com o pregador que vende os seus livros ou o seu material. O problema não era esse. O problema é que cada um deveria levar a sua oferta a Deus. E a oferta era dada conforme o que se produzia. Então aqueles que tinham um rebanho de carneiros, de ovelhas, levavam o seu melhor carneiro para o templo. Aquele que tinha bois ou cavalos levava o seu melhor animal para o templo para ser sacrificado. Aqueles que não trabalhavam com animais poderiam levar uma rolinha, que é uma ave, poderiam levar cereais e etc. Cada um levava do seu melhor. O problema que estava acontecendo na entrada do templo é que as pessoas não mais sacrificavam a Deus. Eles traziam dinheiro e compravam na entrada do templo o que iriam sacrificar. Esse era o problema. Eles chegavam lá e compravam, quanto que está essa rolinha aqui? Ah, é tanto, me dá ela aí. Quanto que está esse carneiro aqui? É tanto, me dá ele, vou ali sacrificar para Deus. Não era do seu melhor. E foi por isso que Caim e Abel tiveram um problema. Porque a oferta de um foi rejeitada. Por quê? Porque não deu do seu melhor. As pessoas chegavam no templo, esqueci a minha oferta. Escuta, quanto que está esse carneirinho aí? Ah, tá tanto. Mas a pessoa que vendia não tinha a preocupação de oferecer o melhor. Ali tinha carneiro de pata quebrada, ali tinha carneiro doente. Por quê? Se estava ruim no meu rebanho, vou levar lá para o templo para vender para quem quiser comprar. Era o pior que Israel tinha, era o pior que Israel produzia. Era a rolinha que já estava velha, doente, quase morrendo. Era o carneiro que estava velho, doente, quase morrendo, com pata quebrada, que foi atacado por um urso, por um leão. Ah, leva lá para o templo, alguém vai comprar para oferecer para Deus. Esse era o problema. Jesus entra no templo e vê um sistema lucrativo que levavam as pessoas a não adorar a Deus. Jesus chega e destrói tudo aquilo ali, aquele comércio de hipocrisia. Ele entra no templo, diz a Bíblia que ele faz um chicote e desce o couro. Como um leão, em Mateus, no capítulo 23, ele fala sobre os 7 ais. Jesus chama os fariseus de hipócritas. Jesus chama eles de cegos, sepulcros caiados, serpentes. Isso é leão. Isso não é cordeiro. Jesus enfrenta todo um sistema. Em João, no capítulo 8, que nós lemos, depois de libertar a mulher, ele confronta os acusadores. Com ela ele foi cordeiro, com os acusadores ele foi leão. Em Marcos, no capítulo 3, versículo 1 ao 6, o homem da mão ressequida olha para os religiosos e não encontra solução neles. Mas Jesus, com indignação, entristecido pela dureza do coração deles, o leão não suporta uma religião sem misericórdia. Jesus se posicionou. Eu poderia dar vários exemplos aqui. Eu vou dar só mais um, eu tenho vários anotados, mas para a gente ganhar tempo, eu vou partir para a conclusão da mensagem. Em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 5 e 6,
a palavra de Deus diz assim: não chores. Eis o leão da tribo de Judá que venceu. João olha esperando ver um leão, e essa é a parte mais linda desse trecho da palavra de Deus. Porque João ouve dizer: não chore. Eis aí o leão da tribo de Judá que venceu. João, ao olhar para onde se estava apontando, espera ver o leão da tribo de Judá, mas o que é que ele vê? Segundo Apocalipse 5, no versículo 5 e 6, ele não vê o leão da tribo de Judá que venceu. Ao olhar na direção, esperando ver um leão, quando João olha, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Foi anunciado o leão, mas João vê um cordeiro. Agora, que mistério é esse que nós estamos falando desde o início? Leão e cordeiro? Foi anunciado o leão, olha ali o leão da tribo de Judá que venceu, mas João vira, olha e vê um cordeiro. Por quê? Porque você vai encontrar a face de Cristo que você merece encontrar. Grava isso que eu vou falar agora, porque vai resumir tudo que eu estou falando. Você vai encontrar a face de Cristo que você merece encontrar. Cada um tem o Deus que merece. Grava isso. Cada um tem o Deus que merece. Uns, com todos os seus pecados e com todos os seus defeitos, ao olhar para Cristo encontram um cordeiro, como João. Outros, por causa das suas atitudes, ao olhar para Cristo, encontram um leão, com um olhar firme, com um olhar forte. A face de Cristo que você vai encontrar vai depender das decisões que você tem tomado e da vida que você tem levado. Não queira encontrar com o leão da tribo de Judá. Queira encontrar com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas pessoas vão encontrar um leão. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. Veja que o fogo eterno não foi preparado para a humanidade, foi preparado para Satanás e seus anjos. Mas muitos, porque deram ouvidos a Satanás e seus anjos, vão encontrar um leão na hora que pararem de frente a Jesus. Mas outros vão ouvir: vinde, amados de meu Pai, tomai por herança o reino dos céus. A mulher do capítulo 8 de João encontrou a face do Cordeiro. Estava sendo humilhada, estava sendo usada como uma isca para uma armadilha, estava sendo maltratada, estava sendo de forma desonesta usada para prender Jesus. E para todos os humilhados, para todos os injustiçados, Jesus se mostra como um cordeiro. Mas para todos os acusadores, mentirosos, falsos, hipócritas, Jesus se mostra como um leão. Cabe a nós decidir com que face de Jesus nós vamos nos encontrar. O cordeiro depende do pastor. O leão conduz o rebanho. O cordeiro ouve a voz do seu pastor. O leão, sua voz é que governa. O cordeiro é manso. O leão é corajoso. O cordeiro entrega a própria vida. O leão protege a vida dele e dos demais. O cordeiro confia. O leão enfrenta. Qual face de Cristo você quer encontrar? Somente nós podemos decidir se vamos encontrar com um cordeiro ou se vamos encontrar com um leão. Quem encontra com o cordeiro? Os humildes e puros de coração, isso está na Bíblia. Quem encontra o cordeiro? Os quebrantados, os arrependidos, os que reconhecem os seus pecados, os que se arrependem, os que têm fome e sede de justiça, os mansos, os misericordiosos, os puros de coração, os que clamam por graça, os cansados e sobrecarregados, os rejeitados, os pecadores que desejam transformação, os que se rendem ao senhorio de Cristo, os que choram pelos seus pecados, os que buscam perdão e não justificativas.
E quem vai encontrar com um leão? Os arrogantes, os hipócritas, os acusadores, os orgulhosos, os religiosos que usam a verdade sem amor, os que endurecem o coração, os que exploram o povo em nome de Deus, os falsos mestres, os que perseguem a justiça, os que recusam a se render e se arrepender, os que oprimem os fracos, os caluniadores, os soberbos, os que resistem deliberadamente à verdade, os que transformam a casa de Deus em instrumento de interesse pessoal. Esses vão encontrar com um leão. Os quebrantados experimentarão a misericórdia do Cordeiro. O endurecido de coração enfrentará a justiça do leão. Esse é o seu Jesus. Esse é o meu Jesus. E eu quero encontrar com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque eu trago pecados. Eu tenho pecados. Eu tenho erros. Eu não tenho condições de encarar um leão da tribo de Judá. Eu preciso encontrar com o Cordeiro de Deus. E eu quero te aconselhar a fazer o mesmo. Revise atitudes. Revise os seus princípios, para que você não encontre com o leão da tribo de Judá, mas que você encontre com o Cordeiro de Deus. Assim como a mulher adúltera do capítulo 8, sim, ela errou, sim, ela pisou na bola, sim, ela foi pega em pecado, é verdade. Mas ela encontrou com o Cordeiro de Deus que arrancou dela o pecado. Diferente de acusadores, malfeitores, pessoas arrogantes, que encontraram um leão da tribo de Judá. Você pode fechar os seus olhos, por gentileza? Senhor Jesus, Pai querido e Deus amado, Deus dos céus e da terra. Senhor, eu te agradeço, Senhor Jesus, por esse culto, pelos louvores, te agradeço pela tua palavra. Te agradeço, Senhor meu Deus, porque o Senhor não é covarde, mas também o Senhor não é arrogante. O Senhor é um Deus equilibrado, que se apresenta conforme a atitude, conforme aquilo que a humanidade tem produzido. Senhor, eu te peço, ó Pai, que todos nós, de forma humilde, possamos nos arrepender de tudo aquilo que temos feito, meu Deus, contra a tua santidade, contra os teus princípios. Senhor, meu Deus, assim como essa mulher, no capítulo 8 de João, encontrou com o Cordeiro de Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, agora, que possamos viver de tal forma, meu Deus, arrependidos dos nossos pecados, entregues à Tua soberania, possamos viver, ó Pai, Senhor Jesus, de tal forma que possamos encontrar o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Porque nós somos, meu Deus, homens e mulheres cheios de erros, mas precisamos nos encontrar com o Cordeiro de Deus. Senhor, repreende a nossa vida, tira de nós toda arrogância, petulância, tudo aquilo, ó Pai, que nos levará a encontrar com o leão da tribo de Judá. Nos ajude, ó Pai, a tratar o nosso próximo com carinho, com respeito, da forma que o Senhor espera que a gente trate. E Senhor, nos ajude a nunca encontrar a outra face, a face do leão da tribo de Judá. Nos guarda debaixo das tuas poderosas mãos. Nos guarda, Senhor, nos protege e nos livra do mal. Nos prepara, Espírito Santo de Deus, a um dia encontrar com o Cordeiro de Deus nos céus, aonde vamos viver eternamente com Ele. Nos ajude nessa caminhada em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. O Cordeiro de Deus é por você. Que Deus te abençoe, meus amados, em nome de Jesus.